Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Hoje para mais um encontro num país que a cada instante vai nos apresentando uma série de assuntos muito importantes e que acabam, do ponto de vista jornalístico, se sobrepondo a outros assuntos igualmente importantes. Mas não quando se tratam esses assuntos de vidas humanas. Aí essa temática não pode ser tratada apenas como mais um fato jornalístico que foi abordado, pronto e acabou. Não, até porque essa tragédia envolvendo os indígenas aqui no nosso país ainda está em curso. A situação não foi resolvida. Existem situações que precisam ser resolvidas, ser enfrentadas, e o governo Lula terá grandes enfrentamentos, sobretudo no campo institucional, porque ele vai ter que enfrentar, inclusive, a inoperância de instituições que ficaram como cúmplices do desgoverno que nós tivemos aqui no nosso país. E aí nós vamos ter que dar nomes aos bois. O senhor Augusto Aras anda absolutamente esquecido nesse momento. Será que ele não vai ter nenhum tipo de responsabilidade? Ele teve responsabilidade constitucional, institucional, de processar o presidente da República? Ele processou? Ele tomou algum tipo de iniciativa? Pois bem, eu vou conversar com vocês sobre essas situações porque, como eu disse a vocês, o presidente Lula vai ter que enfrentá-las, né? Mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal a se inscrever. Você que é muito bem-vindo, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, dê o seu joinha, mande seus comentários para cá, porque são sempre lidos, são sempre considerados. Se puder também, participe das nossas conversas, dos nossos chats, que todos os dias eu abro aqui entre um pouquinho antes das 5 horas até 5h30, antes de entrar no ar com vocês. E se puder ainda, se inscreva no nosso clube de membros, que é uma forma de você ficar mais engajado aqui no nosso portal, nas nossas atividades, para a gente continuar cada vez mais seguindo em frente, tá bom? Então, vamos seguir nessa. Gente, os jornais começam a fazer uma coisa que eles não fizeram em muitos períodos aqui no nosso país, especificamente na época da pandemia. Eles dão nomes aos bois. Olha essa matéria aqui. A matéria está aqui dizendo uma figura que passou despercebida, né? MPF acusa governo Bolsonaro de impedir retirada de garimpeiros. Plano para proteger território indígena foi preparado em 2022 pela IBAMA, mas ignorado. Os procuradores da República da região, eles têm denunciado isso há muito tempo. E quem é o chefe da Procuradoria-Geral da República? O senhor Augusto Aras. O que o senhor Augusto Aras fez concretamente para ajudar a evitar essa tragédia que nós estamos vendo lá na região norte aqui do nosso país? Só mandar ofício? Só mandar fazer postagem na internet? Só fazer reuniõezinhas? Isso resolve? Se fosse a mãe do senhor Augusto Aras, se fossem os filhos do senhor Augusto Aras, se fosse a mãe dos redatores das televisões, dos jornais, os filhos, será que esse assunto seria tratado assim de uma forma jornalística, institucional, asséptica? Não teria sido feito um combate mais direto a essa situação? Isso é fruto, gente, de uma desumanização e de uma colocação de interesses econômicos, interesses outros, acima das vidas humanas. Porque esse governo que passou, ele foi responsável não só por essa tragédia, mas por outras tragédias que aconteceram no nosso país, e por isso ele deveria ter sido já empichado, deveria ter sido colocado para fora há muito tempo. A chuva de processos que recairão sobre a cabeça do ex-presidente da República é muito grande, e o senhor Augusto Aras terá que ser responsabilizado também. Mas e o presidente Lula vai ter que conviver com ele até setembro? Ele poderia ser substituído? Bom, vou conversar então sobre esses pontos aqui. Vou começar aqui por essa denúncia. Crise faz casa de auxílio a Nomames se tornar hospital improvisado em Roraima. Gente, mais de 1.000 indígenas, né, nessa situação, internados lá nesses hospitais. Muitos não vão conseguir sobreviver porque a confluência, né, a multiplicidade de danos que elas estão sofrendo vão fazer que muitas não resistam. Infelizmente, como foi o caso daquela indígena que ficou revelada para o mundo, né, esquálida, totalmente esquelética ali, que chocou muitas pessoas que viram. Aliás, qualquer pessoa, né, que tenha visto aquilo deve ter se chocado. Exceto quem já foi ganho por um sentimento de desumanidade absoluto, e infelizmente existem pessoas assim, que veem aquela cena e processam de outro modo. Não, isso é invenção, isso é para destruir o Bolsonaro. Então eles vão desresponsabilizando ou tentando desresponsabilizar, né? Bom, o professor Michel German, ele tem sido um ativista e tem denunciado muito
o perigo que o Brasil passou quando Bolsonaro começou a se apresentar como candidato à presidência da República, desde quando Bolsonaro externalizou o seu pensamento genocida, o seu pensamento nazista, lá na Hebraica, no Rio de Janeiro, quando ele comparou quilombolas, indígenas, né, a animais, a grupos minoritários que não interessavam. Ele nunca escondeu de ninguém um pensamento que é um pensamento absolutamente anticivilizatório, desumano, quando diz que as minorias têm que se adequar às maiorias, as minorias têm que se sujeitar às maiorias. Então, isso é um pensamento de alguém que despreza aquele que está numa condição de vulnerabilidade. E as frases de Bolsonaro, nesse tipo de assunto, elas reiteram essa deformidade espiritual, essa deformidade de caráter dele. E o professor Michel German já denunciava isso desde sempre. E agora ele está publicando alguns tweets reforçando, chamando a comunidade judaica a se responsabilizar também no combate a essa criatura que se comprovou como uma criatura que tinha essas deformidades todas que ele já apontava lá atrás. O tweet dele diz: acabo de escutar testemunhos sobre o genocídio de Yanomamis na região norte de seu território. Com 25 anos de estudo sobre genocídio, não pude ficar impávido. Os testemunhos da terra Yanomami remetem aos testemunhos do genocídio de judeus na Europa. E ele publicou vários tweets falando mais desse assunto. E até mesmo o Instituto Brasil-Israel também fez uma nota, né, abordando essa temática, mostrando a identidade que tem esse episódio aqui no nosso país, essa tragédia, com aquilo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Instituto Brasil-Israel compara genocídio Yanomami ao Holocausto. Então, a matéria aqui eu vou colocar no link para vocês. E o governo Bolsonaro tratou dos indígenas de que modo? Bom, em geral com desprezo, e quando o governo lembrava dos indígenas, era para servir deles, se servir como cobaias, né? O governo enviou cloroquina a indígenas Yanomami para tratar Covid-19. Gente, isso foi denunciado na época. Isso aí ganhou AIA, ganhou denúncia contra o Bolsonaro em AIA, porque estava mandando cloroquina que, em tese não, é um remédio utilizado para malária, mas ele tem que ser combinado com outro medicamento. E o outro medicamento não foi enviado, só entupir os indígenas de cloroquina. E a presença de garimpeiros na região, mais de 20 mil garimpeiros, propiciou com que o vírus chegasse também a algumas aldeias e também causasse muitas mortes de indígenas, porque isso só foi possível com a chegada dessas figuras, desses garimpeiros ilegais na região. O Ministério Público Federal tem muitas publicações nas redes que mostram que alguns procuradores tentaram fazer alguma coisa, mas não adianta tentar fazer alguma coisa quando o chefe da instituição era um omisso, alguém que ficava assistindo como uma inútil paisagem aquilo que estava acontecendo. Eu volto a reiterar, se fosse a mãe do senhor Augusto Aras, a esposa do senhor Augusto Aras, os filhos do senhor Augusto Aras, será que ele ficaria só mandando ofíciozinho, fazendo reuniãozinha, postando vídeo na internet? O que concretamente foi feito para salvar uma única vida indígena? Pois bem, MPF, ações de Bolsonaro em terra Yanomami foram feitas para não funcionar. Gente, quem está dizendo isso são os procuradores da República. Mas eles também tinham que atuar sobre o senhor Augusto Aras, né? Porque ele é o titular da ação contra o presidente da República, mas acumpliciado com o presidente da República, ação nenhuma poderia acontecer. Então, o desafio do presidente Lula vai ser ou suportar o senhor Augusto Aras até setembro, quando ele poderá indicar um novo procurador-geral da República, ou ele enfrentar essa situação desde já. Porque, segundo a Constituição Federal, basta uma maioria simples no Senado, isso está no artigo 128 da Constituição, uma maioria simples do Senado, para substituir, para tirar o senhor Augusto Aras da frente da Procuradoria-Geral da República, ele poderá indicar um novo Procurador-Geral da República. Mas é uma questão política também que tem que ser examinada. Mas diante de tantos crimes, de tantas barbaridades, como é que uma pessoa dessa, se tivesse o mínimo de noção, de respeito a si próprio, teria pedido para sair, né? Pedia para sair do cargo porque é um caso mundial, um caso que está ganhando repercussão internacional. Então, os procuradores aqui, e em algumas outras situações, eles tentaram fazer alguma coisa, mas só Augusto Aras só ia para as redes, né? Aras afirma
que casos como a violência do povo Yanomami não ficarão impunes. Ah, é? Quem é que foi preso? Pelo que aconteceu com os Yanomamis e os índios Mundurucus, que foram denunciados ao senhor aqui. Então, aí diz o seguinte: em meio ao caso de estupro e morte de menina indígena, ainda sem conclusão da investigação, o PGR decide reforçar a equipe com 30 procuradores para cuidar da região amazônica. O que adianta mandar 30 procuradores para ficar mandando ofício de um lado para o outro, sem ter a convocação do presidente da República para convocar as Forças Armadas para enfrentar a situação? Porque é disso que se trata. As Forças Armadas também tiveram omissas, hoje tem uma matéria falando disso, né? Essa matéria aqui que eu vou colocar para vocês no UOL, os procuradores da República dizendo, olha, o Exército e Marinha Aeronáutica só funcionavam ali como provedores, né, dando combustível, dando algum tipo de equipamento, de algum suporte financeiro. Mas só a Polícia do Estado do Pará não tinha condição de fazer o enfrentamento dessa questão. Mas mais à frente, o Ministério Público Federal, através desses procuradores, eles pediram intervenção federal, inclusive no Estado do Pará, para deter o conflito entre garimpeiros e indígenas em Jacareacanga e em torno. Isso pegaria até os Yanomamis lá mais à frente, né? Isso, gente, eles fizeram um ofício para o senhor Augusto Aras, denunciando essa questão. Eles colocam aqui, excelentíssimo, eu fui atrás dessa petição, consegui achar no site do Ministério Público Federal. Excelentíssimo senhor Antônio Augusto Brandão de Aras. E aí eles vão relatando todas as situações e pedem intervenção do Estado no Estado do Pará para se resolver essa questão. E simplesmente a gente não teve nenhuma ação concreta, efetiva, a não ser a ida de Bolsonaro para a região ou para se encontrar com garimpeiros ilegais ou para fazer proselitismo para conseguir apoio político em algumas igrejas que também tem algum tipo de influência ali. Bolsonaro participa de eventos religiosos em visita a Manaus. Então, tudo isso está vindo à tona. Tudo isso terá que ser responsabilizado a alguém. Aqui a Constituição do nosso país, gente, quando diz aqui, além da destituição do Procurador-Geral da República por maioria simples, diz também no artigo 129 da Constituição do nosso país o seguinte: são funções institucionais do Ministério Público, leia-se Procuradoria-Geral da República, que é a chefia do Ministério Público do nosso país. Inciso 5º, defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas. Senhor Augusto Aras, o senhor fez o que concretamente? Se fosse a mãe do senhor lá naquela foto, naquela balança, naquela situação, o senhor se sentiria com condições de dizer que o senhor fez o máximo para evitar aquele tipo de situação? Ou sendo a mãe dos outros, a mãe de brasileiros indefesos, isso aí eu fiz o possível, aquela situação está ali, eu não tenho nada a ver com isso, o presidente da República não tem nada a ver com isso, o Exército, Marinha Aeronáutica não tem nada a ver com isso foi coisa de Deus, né? Já que eles gostam tanto de colocar Deus no meio dessa história. Então, existem responsabilidades. O presidente da República, se ele substituiu, como eu disse para vocês aqui no nosso papo já, o comandante do Exército Brasileiro, e isso fez com que ele tivesse uma postura de enfrentamento, né, institucional, ele terá que fazer a mesma coisa em relação ao senhor Augusto Aras. Ou o senhor Augusto Aras vai ter que se transmutar e vai ter que trabalhar muito, inclusive para colocar em andamento uma série de processos, de ações, de incriminações contra o ex-presidente da República, que até agora não foi alcançado. Mas assim que ele baixar aqui no Brasil, a chuva de meteoros vai cair sobre a sua cabeça, eu não tenho a menor dúvida. Gente, eu vou ficando por aqui. Nosso papo hoje foi para fazer esse alerta aqui. Vamos ver se outras pessoas se movimentam também e qual vai ser o trato que o governo federal, o governo Lula, dará a essa questão. Isso não pode ser tratado como um fato episódico, não, né? Nós vamos continuar acompanhando aqui, tá bom? Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau.